Agora a gente vai falar sobre a treta entre Tarcísio e Simone Tebet. É interessante, né? Porque eles querem falar que são de São Paulo. Ah, não é, né? Quer dizer, você nasceu em São Paulo? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Eu sou paulista, nasci em Santos. Mas eu moro em São Paulo já há 21 anos. 21 não, 25, 26 anos! Eu cheguei em 2000. Você me aceita, né, como... Você, pra mim, é cidadã emérita de qualquer lugar que você queira. O Marco é carioca, né? Carioquíssimo. Mas ele tá sempre em São Paulo também. Adora a nossa terra. A gente aceita ele aqui também, quando ele quiser vir. Adora vir a São Paulo. A questão é a seguinte. Pra ir cada vez mais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi alvo de muito ataque, isso foi muito curioso, foi alvo de muito ataque da esquerda, que até hoje gosta de dar uma cutucada nele, né? Dizer que ele é carioca, é flamenguista e tá aqui em São Paulo. Bom, ele ontem criticou as duas pré-candidatas da esquerda, escolhidas aí pela esquerda, que vão disputar as vagas no Senado pelo Estado, Simone Tebet e Marina Silva. Por quê? Porque as duas estão à frente nas pesquisas de intenção de voto ao Senado. Se a eleição fosse hoje, as duas seriam eleitas. A gente sabe que tem muita mudança em relação a votos de Senado, de deputado. Essas pesquisas conseguem captar pouco, inclusive, o eleitor que escolhe de última hora. Às vezes, na cabine ele escolhe, o que é muito difícil captar a intenção de voto em Senado e também em deputado. Mas, enfim, Tarcísio disse ontem que nem Marina nem Tebet têm histórico político em São Paulo e que foram rejeitadas os seus estados. E aí vem pra cá, pra nossa terra, quase que ele falou. Vamos ouvi-lo. Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre. E levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá não seriam eleitas. E pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão. Porque a gente não vai deixar. A gente vai trabalhar para ter a melhor representação. Ele não fica nem vermelho, né? Seria legal, porque ali ele não está sendo questionado, né? Porque o Tarcísio, ele acho que ia cair na risada, inclusive, né? Porque não... Imagina, a situação dele foi ainda mais delicada, porque ele foi no último segundo, mudou para cá. Bom, Simone Tebet já respondeu numa entrevista à CNN. Ela disse que paga imposto em São Paulo há 10 anos. E olha só, ela é corintiana, quer carteirinha melhor, né? Quer carteirinha melhor para você dizer que você é de São Paulo. Ela disse que ela é corintiana e não é flamenguista. Já Marina Silva reclamou de misoginia, disse que quando um homem vem de outro estado disputar a eleição aqui é recebido com tapete vermelho, nós somos tratadas como forasteiras. Ele tem o direito de falar isso, professor Marco? Ele devia ir por esse caminho, incomodado aí com as duas mulheres de esquerda dominando, né, as pesquisas de intenção de voto ao Senado, foi por aí, por esse caminho. Errou? Eu acho que ele foi muito cara de pau nessa desculpa falar dessa franqueza, mas é um fato, né? Eu queria perguntar para ele, por exemplo, se ele já fez compra em Bom Retiro. Já fez alguma compra lá? Será que ele sabe o que se vende lá? Como que tipo de comércio que se tem, por exemplo? Ele deve saber do Saara aqui do Rio, né? Mas de Bom Retiro não deve entender nada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, lamentavelmente, evidentemente, esse é um comentário que eu não tenho dúvida que tem misoginia nisso, né? Obviamente, né? E ele é totalmente despropositado. O Tarcísio nunca teve trajetória política em São Paulo, ele foi inventado em São Paulo, na maré, digamos assim, no empuxo que teve do bolsonarismo, que elegeu uma bancada muito grande na última eleição, a despeito da pandemia, a despeito de tudo, mas é um fato, né? E no caso específico, assim, eu nem diria que é uma questão de campo político, não, viu? Porque Simone Tebet não é exatamente uma pessoa de esquerda, uma pessoa de centro, né, que conversa com setores progressistas, né, tem uma visão desenvolvimentista do Brasil importantíssima, né? Mas ela está, digamos assim, não está na mesma posição, digamos, da Marina. Então a questão não é nem ideológica, no fundo o incômodo dele é que são duas mulheres altamente capazes, altamente articuladas, com uma disposição incrível de promoção de políticas públicas,
que têm uma visão de desenvolvimento do país grande, que sempre tiveram muito vinculadas aos processos democráticos, que não compraram pautas reacionárias e, principalmente, não compraram pautas saudosistas de um passado que ninguém quer de volta no Brasil, né? E justamente elas estão liderando. E se elas estão liderando, é muito interessante, que mostra muito a generosidade do paulistano, que olha justamente as propostas que estão sendo veiculadas, as propostas que estão sendo construídas, o significado dessas duas candidaturas. Então, eu acho que o governador ele se equivoca em várias vezes. A primeira, em relação às mulheres, a segunda, em relação ao direito que elas têm de competir em São Paulo, e a terceira, frente à própria população de São Paulo, que é muito mais generosa e muito mais ampla do que é esse discurso pequeno e amesquinhado que o governador está fazendo. Francamente, eu fico bastante revoltado com esse tipo de colocação. Debate ideias, debate política, e não fica debatendo de uma forma menor a capacidade de disputa de contendoras importantes no cenário político brasileiro. Tem várias questões aí, né? Primeiro é justamente usar o território de São Paulo, né, Thaís? Não sei como é que você analisa isso, mas isso não é de hoje e não é de um partido, são todos fazem isso, né? Em São Paulo, vêm para cá, como vão para o Rio de Janeiro também, né? Entre outros. Como é que você vê essa forma do Tarcísio falar de não ficar nem vermelho, porque esse foi o principal alvo, e agora a esquerda vai ter que engolir essa, porque também a esquerda vai ter que engolir essa, porque eles fizeram realmente isso, né? Teriam nomes de São Paulo a concorrer e eles realmente colocaram Simone Tebet aqui, que não é de São Paulo. Fabíola, eu lembro, você vai lembrar também, que quando começou a campanha em 2022 mais para valer, assim, uma das primeiras entrevistas que o Tarcísio deu, salvo engano, para a Band, mas era uma afiliada em alguma cidade do interior, que a jornalista pergunta para ele qual era o colégio onde ele votava. Eu acho que era lá em São José dos Campos mesmo, né? Era a afiliada local e ele não sabia. Então, ele tinha transferido o domicílio para aquela cidade porque um sobrinho morava lá, então ele deu o endereço do sobrinho, ele não chegou a morar em São José, ele desde sempre se estabeleceu na capital, mas deixou o domicílio eleitoral lá, não sabia onde ia votar, e aí a cena não precisava nem da esquerda para fazer circular, a cena falava por si mesma. Ele tinha acabado ele nasceu no Rio, mas ele fez toda a carreira política dele em Brasília, já estava radicado lá, estabelecido, a família, tudo, e veio para cá, ele queria ser candidato ao Senado por Goiás, né? Ou por algum outro estado do Centro-Oeste. E o Bolsonaro pediu para que ele viesse para disputar o governo. E em São Paulo ele veio no ano da eleição, em janeiro. Eu fiz essa matéria, fiz essa cobertura, eu lembro que ele veio naquele mesmo ano. Então a crítica que se fazia naquele momento era isso, ele tinha acabado de chegar. Mas o Tarcísio fez a lição de casa dele, ele percorreu o estado inteiro e tinha relatos na campanha que ele fazia viagens de carro. E ele aproveitava o deslocamento entre uma cidade e outra, às vezes tarde da noite, para ficar estudando o mapa, a ponto de começar a conhecer melhor a cidade que os prefeitos que ele visitava. Então ele fez um papel que levou ele a uma eleição notável em São Paulo, uma reeleição muitíssimo bem encaminhada e uma trajetória ascendente na política. Quando ele fala que as duas candidatas não têm domicílio aqui, primeiro, é de uma estupidez política, porque ele vai relembrar os eleitores da própria vinda oportunista dele e vai desmerecer o trabalho que ele mesmo fez para conhecer o Estado. A Simone Tebet diz que paga imposto aqui há 10 anos, portanto, talvez já tenha residência e conheça o Estado. A Marina também já está aqui há muito tempo, né? Ela saiu do Acre há bastante tempo. Então, nesse sentido, elas até chegaram antes que ele. Mas mesmo que estivessem chegando agora, se faz o seu trabalho bem feito, se dedica, se esforça, se empenha em aprender como ele fez e serve a população de maneira que é aprovada pela maioria, que quer votar nele outra vez, então não tem nenhum motivo para fazer essa fala. E a gente sabe que tem bastante mudança, né? Você acredita que o Senado, as duas vagas, vão ficar com elas duas ou vai ter alguma reviravolta até lá? Acho que depende um pouco do que a campanha vai trazer, porque
o Derrite. O André do Prado é um nome bem menos conhecido e menos estabelecido, ainda que como presidente da Assembleia tenha tido mais protagonismo político e o Valdemar tenha colocado ele nessa função para aparecer, enfim, então tem um investimento do partido com propaganda de televisão que ele é o protagonista, mas ele tem menos apelo para um público maior, né, para um público de eleição majoritária. O Derrite, por sua vez, teve bastante desgaste na Secretaria de Segurança Pública, mas teve muita visibilidade com o PL antifacção, e se a campanha levar para uma radicalização, seja por antagonismo, seja por pautas que venham a acontecer, eu não descarto o potencial de crescimento. Agora, a estratégia de lançar a Tebet e a Marina era justamente porque a Marina alcança um eleitorado mais de esquerda, ainda que ela consiga também captar um centro bastante tradicional em São Paulo, que vê nela uma política moderada com princípios, enfim. E a Tebet percorre um outro grupo, né, mais do interior, um grupo até mais conservador em alguns aspectos. A campanha tem que conseguir comunicar que ela dialoga com um eleitor que podia votar no PSDB no passado, por exemplo, né? Então, a campanha vai também precisar ter esse esforço de mostrar uma coisa que é diferente que os adversários vão tentar mostrar, que são duas mulheres de esquerda como se fossem quase parecidas, né? E não são. Tem disputa pela frente. Muita disputa pela frente, vamos acompanhar os próximos passos.